Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Então, vamos lá. Então, vamos serenando o nosso coração, a nossa mente, meditando, acreditando na promessa de Jesus, que onde estivessem dois ou mais reunidos em seu nome, ele estaria no meio entre nós. Assim, levando o nosso pensamento ao Mestre, acreditamos na presença dele em nossos lares, lá na nossa casa de oração, no Centro Espírita João Batista, onde quer que nós estejamos, que sintamos a presença do Divino Mestre, do nosso irmão ao nosso redor. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, agradecemos por tantas oportunidades de aprendizagem, por tantas oportunidades que nós estamos vivendo nesse momento tão histórico para a humanidade. Momentos de dor, bem sabemos, mas momentos também em que vemos tantas pessoas se recuperando, pessoas que estão voltando ao convívio, se recuperando. E meditemos também, agradecendo ao plano espiritual, pedindo ao plano espiritual que receba os nossos irmãos que partiram com carinho, com amor, pois sabemos que ninguém está desamparado por Deus. Rogamos ao alto que o nosso encontro seja profícuo e que tenhamos ao nosso lado os mentores espirituais do Centro Espírita João Batista a nos guiar, a nos proteger na nossa tarefa de hoje. Se conosco, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. É pouco tempo. Bom, eu trouxe... o host estou desabilitado aqui para... Não, eu vou habilitar você. Obrigado, de novo. Pode usar. Obrigado. Eu preparei aqui uma apresentação, porque a gente sempre... Está errado, não é capítulo 5, é capítulo 10, tá, gente? Bem-aventurados os misericordiosos. Então, a gente sempre prepara, eu gosto sempre de ter à mão um material mais de apoio, né? Mais para a gente ir conversando aqui. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, me foi dado aqui a incumbência de discorrer sobre os itens 1, 2, 3 e 4. Bom, os itens 1, 2 e 3 são os itens que representam a fundamentação bíblica, né? Kardec, ele primeiro traz uma fundamentação bíblica daquilo que o professor Dr. Severino Celestino chama de versículos chaves, né? Versículos chaves e versículos adjacentes são os que ele põe depois dessa fundamentação bíblica. Então, na fundamentação bíblica, ele traz aqui Mateus, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mateus, isso é uma das promessas de Jesus, né? Quando Jesus fala das promessas. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, das bem-aventuranças. Jesus sobe a um monte, se assenta e começa a falar. E aí ele fala, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. A palavra misericórdia tem a sua etimologia no latim, miserere, que significa ter compaixão, e córdio, né, são dois vocábulos, e córdio de coração. Tem ter compaixão no coração, sentir-se apiedado por aquele que sofre, né, ter empatia, né, acolhimento, são todos significados para a palavra misericórdia, né? E Kardec também colocou, se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quanto vos tem ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Isso é Mateus, né? É Jesus falando por meio do evangelista Mateus. E continuando ainda em Mateus, um pouco mais adiante no capítulo 18.
Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É importante aqui fazer uma nota sobre essa característica de Pedro, que, ao que parece, era um dos apóstolos que tinham um pensamento mais matemático, digamos assim, se nós pudéssemos trazer para uma linguagem mais dos dias de hoje. Pedro sempre queria tangibilizar. Então, quando Jesus fala que deveis perdoar, Pedro pergunta, mas até quantas vezes? Infinito? E Jesus traz aí um número que para aquela época representava o infinito. Agora, outra coisa digna de nota também nesse texto de Mateus é assim a sensibilidade, né, a nobreza de caráter, né, lógico, né, de Jesus. Olha só, se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular. É interessante que isso já está na Bíblia, né? E eu vim aprender isso na empresa onde eu trabalho e outras empresas onde eu trabalhei, depois de adulto, né? Muito tempo depois, que quando você tiver algum problema, chama a pessoa em particular, conversa com ela em particular, não exponha a pessoa, né? Agora, quando for para fazer um elogio, aí sim, você faça o elogio em público, mas quando houver qualquer problema, quando você precisar chamar a atenção de alguém, chama essa pessoa em particular. Isso é um ensinamento trazido por Jesus, né? Olha só, importante trazer isso também, né? O capítulo está estruturado dessa fórmula, né? Então, do item 1 ao item 3, a fala da fundamentação bíblica, e do item 4 até o item 21, traz lá os textos, além dos textos que são textos de Kardec, a instrução dos espíritos também. Bom, adentrando um pouco mais no item 4, perdoai para que Deus vos perdoe, né? A misericórdia, ou seja, a ter a compaixão no coração, é um complemento da brandura. Jesus também fala, bem-aventurados os brandos e pacíficos, né, que herdarão a terra. Porquanto aquele que não for misericordioso não pode ser brando e pacífico, né? Brando e pacífico é a antítese daquele que não é misericordioso. Então, são coisas que são incompatíveis. A misericórdia consiste no perdão das ofensas, né? Eu me lembro de uma das aulas do nosso amigo Macário, que ele trouxe o exemplo lá do presidente John Fitzgerald Kennedy, né, que ele fala, eu perdoo, mas eu só não esqueço o nome, né? Então, não perdoa, né? Então, a misericórdia, que é complemento da brandura, consiste no esquecimento das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma ainda sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é uma característica daqueles que são elevados, daqueles que estão acima dos golpes que possam desferir. Então, vemos vários exemplos, né? Por exemplo, o perdão, quando perguntado para Gandhi, para o próprio Chico, né? Ele falou, não, mas eu nunca precisei perdoar ninguém, nunca ninguém me ofendeu. Então, você vê, né? Mais do que esses espíritos missionários todos passaram por muitos percalços, muitas dificuldades. E eles, né, tanto o Gandhi quanto o Chico, têm frases parecidas, né, frases similares nessa direção, de que não se sentiam ofendidos e, portanto, não tinham o que perdoar. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, cheia de fel, cheia de amargura. A outra é calma. Toda mansidão e caridade. Caridade é uma palavra que significa o amor posto, colocado em ação. E Kardec é mais contundente aqui, dizendo, ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus.
Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa os outros? E aqui nos faz recordar aquela passagem também do Evangelho em que o homem é elevado ao rei, né? Ele devia ao rei, e lá ele suplica perdão, né? A remissão da sua dívida, e o rei, por piedade, lhe dá a remissão da dívida. Ao que sai da presença do rei, ele encontra uma outra pessoa que devia a ele, e ele sufoca, né, no texto está bem isso, ele agarra a pessoa pela garganta e exige o pagamento até que ele é levado à prisão. Né? Essa pessoa é levada à prisão para que seja pago até o que deve, né? Tudo o que deve. Mas o rei, sabendo disso, faz voltar essa pessoa, servo ingrato, as suas dívidas eu perdoei, por que você não perdoou? Né? Então, é uma passagem que também fala do perdão. Né? Toda hora Jesus fala do perdão por meio de parábolas ou de forma mais direta, como ele falou aqui nas bem-aventuranças, falando dos misericordiosos, né? Jesus nos ensina que a misericórdia ela não tem limite. E diz que cada um, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, quantas vezes forem necessárias? Não 7, mas 70 vezes 7, ou quantas vezes for necessário. E aí eu coloquei aqui esse texto, né, que a caridade mais meritória é de nós perdoarmos aquele que Deus colocou no nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a nossa paciência. Então, essa é a caridade mais meritória. O perdão, 70 vezes 7, foi prescrito pelo nosso maior médico, né? O médico Jesus. Ele que nos prescreveu esse remédio, porque o perdão, ele nos liberta de vários problemas, de várias dificuldades. Quando nós perdoamos, nós nos sentimos aliviados, nós nos sentimos mais próximos, né, de Jesus, né, do seu exemplo de amor, de bondade que ele veio nos oferecer. E eu trago aqui um comentário do Chico, né, de André Luiz, do livro Sinal Verde. Eu vejo muitas pessoas ressentidas, né? Muitas pessoas magoadas, muitas pessoas amargas por problemas que aconteceram na vida, por várias situações, e essas pessoas elas vão adoecendo, elas vão se tornando num ciclo vicioso, cada vez mais hostis, cada vez mais ressentidas, cada vez mais doentes. E aí eu leio, né, esse texto aqui do Chico dizendo que quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio, em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças. E que o único remédio, olha só, hein? O único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Então, de novo, o médico Jesus que nos prescreveu o perdão 70 vezes 7, né, ele deu até a posologia. Além do remédio, ele deu a posologia, a forma, o modo como nós devemos aplicar esse remédio. Ele é muito bom, ele é o remédio perfeito para nos livrar de várias doenças provocadas por somatização de sentimentos infelizes que nós acabamos trazendo para o nosso corpo, trazendo para a nossa para o nosso corpo material, plasmando da nossa própria incúria, né, da nossa própria falta de cuidado com relação aos nossos sentimentos. Então, usemos o específico perdão, né, com o veículo do amor para nós mesmos, para que nós mesmos sejamos melhores, sejamos mais sadios, sejamos mais felizes. Eu agradeço demais a oportunidade e fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo. Obrigado, é nós que dizemos, né?
né, para esse evangelho de hoje, muito bom. Na sequência, nós vamos falar sobre o esmagamento do mal, né, que é do Pão Nosso, do Emmanuel, né, psicografado pelo Chico, e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. Paulo, Romanos, capítulo 16, versículo 20. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas, e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares, para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Solicitar auxílio ou recorrer à lei de cooperação representam atos louváveis do espírito, que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós, outros, cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de acentuar-nos as necessidades. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem, quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai, sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor, todo paternal, já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. E para comentar, né, esse capítulo, a palavra com Macário José. Obrigado, gratidão pela oportunidade. É interessante a gente começar entendendo o que significa Satanás. Numa das conversas de Jesus com Pedro, ele diz: vá de retro, Satanás. Será que Jesus estava se referindo a Pedro como essa coisa ruim que nós definimos, como o diabo, como um demônio? O que é realmente Satanás? Satanás, na realidade, é o nosso adversário, nosso opositor, aquilo que nos contraria. Isso é o que significa a palavra Satanás. Nesse diálogo, Pedro com Jesus, Pedro discutiu com Jesus e Jesus disse: vá de retro, Satanás. Criando toda essa celeuma, esse nome de uma forma pejorativa, de uma forma negativa, quando na realidade Satanás é aquilo que nos contraria. E o que nos contraria? Podemos ser, inclusive, nós, sermos o próprio Satanás de nós próprios. Como? A pessoa que é negativa, a pessoa que é pessimista, a pessoa que não valoriza as coisas boas da vida, não valoriza as bênçãos que recebe,
todo dia. E uma das bênçãos mais fantásticas, mais maravilhosas que a gente tem é a nossa própria vida, a vida de espírito imortal. Mas a gente trazendo, por exemplo, para o momento de hoje. É até complicado a gente estar voltando em cima dessa mesma técnica, mas é o momento que nós estamos vivendo. Será que essa pandemia é um mal? Se nós olharmos somente para esse momento que nós vivemos, para essa única encarnação, nós vamos afirmar categoricamente é um mal. Ou muita gente vai falar, você não passou por isso, você não está vivenciando isso, você não está na minha pele. Vemos, de fato, muitas pessoas machucadas, feridas, muitos retornando ao plano espiritual por causa dessa pandemia. Mas é um mal? Vamos analisar de uma forma não de uma única vida, de uma única encarnação, mas como espíritos imortais que somos, espíritos eternos que não morremos mais. O fato de diminuirmos um pouco as nossas atividades comerciais, turísticas, já purificamos, já houve alguns estudos que foram purificados o ar que respiramos, os mares já foram menos poluídos, pessoas que não estão indo na praia. Então, talvez na nossa geração não vejamos quais realmente os benefícios que isso traz. Então, é um mal momentâneo, mas um mal que pode trazer muitos benefícios para as próximas gerações, até para os nossos descendentes, dependendo de como que nós encaramos esse mal. Se nós voltarmos ao Livro dos Espíritos, a pergunta número 1, Kardec pergunta que é Deus? E a resposta dos nossos amigos espirituais é direta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muita gente confunde. Se Deus é criador de todas as coisas, então ele criou o mal também. Os espíritos vêm ao nosso socorro, diz que na realidade o mal não existe, o mal em si não existe, sim a nossa ignorância de ignorarmos o bem, ignorarmos a capacidade de nós fazermos o bem e ignorarmos a nossa capacidade de nos ligarmos somente nas coisas boas, ignorarmos a capacidade que nós temos de superar essas próprias dificuldades. Nossa própria, pode ser que o Satanás sejamos nós próprios que estamos se sabia que existe a auto-obsessão, nós nos auto-obsediamos. Quando nós ficamos patinando em cima das coisas negativas, em cima das coisas que não são tão agradáveis, o que não entendemos. Voltando a esse momento que nós estamos vivendo. Realmente é doloroso, sentimos, vibramos, precisamos vibrar, pedir por essas pessoas que estão passando por essa provação, aqueles que desencarnaram, mas se a gente tem fé, se a gente acredita, por exemplo, na doutrina espírita, sabemos que o desencarne faz parte da dinâmica da vida. Vamos sofrer, vamos sentir? Sim, nós não somos pessoas frias, geladas, né, que não vamos sentir a ausência de um ente querido, não vamos sentir a dificuldade que alguém passa por uma doença dessa. Mas quanto mais nós nos desesperamos, nós realçamos a nossa falta de fé, nossa falta de crença na providência divina, na bondade de Deus. E voltando à pergunta, o número 1 do Livro do Espírito, Deus não criou o mal, então nós criamos o mal através da nossa ignorância. Lembra quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é essa verdade? Que nós temos um mestre como guia, como timoneiro dessa grande nave, hoje, terra, ou da nossa própria vida, que estamos colhendo hoje alguma coisa que nós semeamos. O nosso amigo Divaldo Franco, junto com a Joana de Ângelo, já falou algumas vezes
eu costumo repetir isso porque é realmente verdadeiro. Se nós conseguíssemos amar um pouquinho mais, as nossas vibrações, o nosso padrão vibratório estaria num patamar tal que esse mal, que esse vírus, não conseguiria nos atingir. Então, voltemos, é tempo da gente começar essa nossa vibração, de amar uns aos outros, de cuidar uns dos outros, de focar nas coisas boas, de esquecer o mal e pensar no bem que nós podemos fazer. André Luiz tem uma frase que diz o seguinte: o mal não merece comentário em lugar algum, nunca. Se existe uma situação difícil, existe uma situação boa. Se existe uma problemática como essa, o que eu posso fazer? Como é que eu posso contribuir para melhorar essa situação? Ah, mas eu sou tão pequenininho, o mundo tem 8 bilhões e poucos de habitantes, eu sou apenas um. Aí vamos lembrar, o Hobbes citou alguns espíritos de alta escola, Chico, Gandhi, e eu vou citar aqui Madre Teresa de Calcutá, quando questionaram-na, mas Madre, você é uma gota no oceano perante tantos problemas que existem nesse mundo. E ela respondeu: de fato, eu sou uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano será menor. Então, ela não desistiu, ela continuou trabalhando. Então, nós somos uma gota no oceano, somos um grão de areia num deserto do Saara, mas o prédio mais sofisticado que existe começa com um grão de areia. Então, o que nós podemos fazer? Não sou médico, não faço parte da administração pública. O que eu posso fazer numa situação dessa? Não pensar no mal. O mal não merece comentário em momento algum. Qual a ferramenta que eu tenho? Pensamentos positivos, altas vibrações, orações. Nós podemos fazer, ligar para as pessoas, se oferecer, colocar à disposição. Porque nós podemos fazer a diferença. E estamos aqui porque quem nos criou e quem nos guia, que serve de modelo e guia, acredita em nós. Então, acreditemos em nós também. Tá? Até usando uma frase do André Gaudry, que ele diz o seguinte: se o mundo me apresenta 1000 problemas, Deus me apresenta 1001 soluções. Então, se tem problemas, nós temos soluções. Então, vamos deixar de pensar nesse mal. O Satanás, vamos tirar de nós, que é esse adversário que existe dentro de nós. E para a gente tá encerrando, e até conclamando, pedindo mais uma vez às pessoas que mudemos esse foco, esse nosso pensamento negativo. Vamos pensar positivamente. Existe o número de mortes. As pessoas enchem a boca, 500 mil mortes no Brasil. Olha o pânico que que se espalha para essa pessoa. Tem uma amiga nossa aí, a Sônia Costa, ela me permitiu fazer essa observação, porque ela está com um filho com vírus, e as pessoas ligando para ela: prepare que você vai pegar. Isso vai passar para você não vai escapar. Gente, o que é isso? Nós precisamos incentivar, dar força. Você vai superar, você vai conseguir passar sem essa. E se passar, você vai ter a proteção. E realmente tem essa proteção. Então, pensemos com carinho, com amor. Vamos colaborar para que a gente acabe com essa pandemia. O Silvano está aí, ele usou uma palavra que eu gostei muito. Vamos virar esse jogo, e nós juntos vamos virar. Vamos amar uns aos outros, vamos cuidar uns dos outros, porque nós podemos. E encerrando com duas frases. Uma do André Luiz, que fala o seguinte, que está lá no livro Sinal Verde: geralmente
o mal é um bem mal interpretado. Então, vamos questionar esse mal, essa pandemia, o que é o ensinamento, o que ele está querendo nos trazer, o que nós precisamos aprender com essa pandemia. Geralmente, o mal é um bem mal interpretado. E encerramos com a frase de Pedro, que eu gosto muito, ela resume tudo a nossa vida. O amor cobre uma multidão de pecados. Pensamos nisso. Muita paz, muita luz. Fiquemos todos na paz de Jesus. Até o próximo. Obrigado. Você está sem som, Edmur. Obrigado, digamos nós, né? Obrigado pela brilhante explanação, né? Muito boa para todos nós. E vamos agora, dando continuidade, pedir para a Mônica fazer as vibrações para toda a esfera terrestre. E nós incluímos nela. Isso. Então, até mantendo o olhar positivo, sem desmerecer, sem esquecer o sofrimento dos que foram, que fizeram a passagem, e por os familiares que sofreram esta perda material, essa ausência física, lembrar que nós já temos 17 milhões de pessoas recuperadas. Então, como o Macário falou, o mal pode ser um bem mal interpretado. Vamos então para as nossas vibrações, elevando os nossos pensamentos com amor, reconforto, em benefício de todos aqueles que sofrem nesse momento. Que possamos vibrar amor, luz para o nosso planeta, que o nosso planeta receba nossas vibrações mais firmes de amor, que todos aqueles que estão sofrendo as suas incertezas possam ter a luz da fé, acreditando nesta nossa evolução necessária para os aprendizados que aqui estamos recebendo, que possamos vibrar por aqueles espíritos que, abnegados que são, estão nos leitos hospitalares, oferecendo seu apoio, seu conhecimento, no tratamento daquelas pessoas que sofrem, nos asilos, nas creches, nas ruas, pelos irmãos e espíritos que se solidarizam, que doam suas energias, que todos aqueles que recebam essas energias e essas doações possam entender o calor, o amor e a luz necessária para aquecer seus corações, revigorar sua fé, pensamento positivo. Vamos vibrar e orar sempre mais, cada vez mais, por este momento que estamos passando, por aquelas pessoas que estão próximas a nós. Façamos agora em nosso peito emanar uma luz muito forte, um amor muito palpável, que possam abraçar tanto essa luz, tanto esse amor às pessoas que conhecemos, que necessitam de nossas orações, de nossas vibrações, que elas se sintam revigoradas para poder continuar na luta e no caminho. Que nós possamos, Senhor, ter claridade, que nossas vibrações possam alcançar as cabeças pensantes e mandantes deste país, desse nosso estado, que possam atuar de forma melhor. Hoje nós já somos o terceiro país em vacinação, que consigamos manter o ritmo de 1.200.000 doses por dia, que não paremos, que nossas vibrações continuem fortalecendo as atitudes profícuas desses profissionais, desses políticos, que nós possamos conseguir galgar uma posição melhor para poder caminharmos mais fortes e firmes para o fim dessa crise, com o aprendizado, como muito bem frisou o nosso querido Macário. Que nós possamos, então, vibrar pelos lares que sofrem com as ausências das pessoas que adoeceram, das pessoas que estão perdidas, aqueles que foram para as ruas, que as pessoas possam sentir nossas vibrações de amor, fortalecendo sua fé, fortalecendo os seus lares, seus elos entre os irmãos e entre as famílias, que nós possamos
vibrar por todos aqueles centros espíritas, centros religiosos, qualquer que seja, católico, evangélico, que nossas vibrações de amor possam nos unir e fazer um elo muito mais forte, que nós possamos vibrar também por todos aqueles que têm relacionamentos difíceis, problemas em suas casas, que nossas vibrações de amor possam abraçá-los e, neste momento, eles se sentirem apaziguados. Que possamos vibrar por nós mesmos, nos fortalecendo nesta doutrina e nesta fé maravilhosa que nós professamos, que estudamos todos os dias, que tentamos todos os dias praticar, que sejamos mais firmes, mais fortes, sabendo que tudo isso vai passar, mas que tenhamos aprendido a lição de amor ao próximo, de entender esta oportunidade de crescimento e de evolução. Nós estamos aqui numa caminhada, somos espíritos encarnados caminhando para a evolução e que saibamos fortemente acreditar no plano que o Pai nos deixou. Sendo assim, vibremos sempre muita luz, muito amor por todos aqueles que nos rodeiam. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora, para nós encerrarmos os nossos trabalhos, pedimos a Ana, né, que faça a prece final. Nesse clima de amor que estamos, nessa paz envolvidos pelos nossos mentores espirituais, que nós possamos internalizar essas lições de perdão, essas lições de doação de amor que temos aqui nesse momento e levar para o nosso dia a dia, para que possamos construir uma semana cheia de amor, com vibrações positivas, para que na próxima semana estejamos juntos, mais uma vez, para nos reconectar, para nos fortalecer, enchendo o nosso tanquinho de amor, para que a gente consiga passar por todas as dificuldades que nos são apresentadas com fé e esperança no Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite.